Deus. E por isso peço que abram as Bíblias em Apocalipse 22. Apocalipse 22, estamos a prosseguir. Hoje o tema é como ser bem-aventurado e confortado. É o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versículos 6 até 10. Diz assim a palavra de Deus. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Até aqui a meditação de esta noite. A eternidade, como ser bem-aventurado e confortado. Então estamos a prosseguir para a final, para a conclusão do livro de Apocalipse. Esse livro é que Apocalipse, como sabem, significa revelação. A bênção maravilhosa de Deus é nos ter revelado aquilo que Ele tem para nós no futuro ainda. Ora, com a visão da Nova Jerusalém, a profecia de João está completa. Portanto, a profecia de João está completa com essa revelação maravilhosa da Nova Jerusalém. E entramos agora na conclusão do livro. Esta é agora já a parte da conclusão. E o epílogo, esta conclusão consiste no quê? Num grupo ou alguns grupos de exortações, de afirmações que, por um lado, autenticam esta profecia, asseguram a certeza da vinda do Senhor e há também aqui na conclusão uma petição para que estas palavras sejam guardadas. Isto é importante. Terminada a profecia com a Nova Jerusalém, agora na conclusão temos aqui estes grupos de várias exortações e afirmações que, por um lado, trazem autenticidade à profecia do Apocalipse, asseguram que a vinda do Senhor é uma certeza e uma petição para quê? Para que se guarde a palavra desta profecia. E isto é muito relevante. Portanto, palavras finais de conforto. E o livro do Apocalipse provavelmente é uma surpresa para muitos, porque muitos, ouvindo dele de alto, pensam que é um livro de terror. Mas eis que temos aqui palavras de conforto, palavras finais de conforto, como ser bem-aventurado, como ser abençoado. E temos isso aqui nos versículos 6 até 10. Em primeiro lugar, então, palavras fiéis. Lemos lá no versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, está-se a referir a tudo o que foi dito até aqui e aquilo que vai ser dito à frente. Palavras fiéis. Então, há uma pergunta que é legítima. Estas coisas do Apocalipse vão realmente acontecer?
Ou isto é tudo uma imaginação, é uma história, é ficção científica, como o filme da Guerra das Estrelas e outros do género. Estas coisas vão realmente acontecer. Então, para neutralizar qualquer pensamento que pode surgir, será que isto é mesmo verdade? Está aqui esta exortação final. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós já lemos o mesmo no capítulo 19, versículo 9, em que o anjo diz: estas são as verdadeiras palavras de Deus. No capítulo 19, versículo 9. Mais à frente, no capítulo 21, versículo 5, escreve: porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E agora aqui, chegar ao fim, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o que é que temos aqui? Conforto. É para tirar qualquer dúvida, porque nós lemos e os acontecimentos do Apocalipse são de tal maneira grandiosos, nunca vistos, não é? Será que isto é verdade? É verdade. Isto vai acontecer. Nós lemos, por exemplo, no capítulo 19, versículo 11, que descreve Jesus, na sua vinda, diz que ele é aquele que se chama fiel e verdadeiro. Então, tudo aquilo que nós temos aqui, tudo aquilo que Deus diz aqui, tudo aquilo que Jesus profere aqui, Deus não pode mentir. Jesus é fiel e verdadeiro. Então, o anjo está aqui a dar a João, e está a dar-nos a nós que estamos a ler este livro, dizer: tudo aquilo que tu viste, tudo aquilo que tu ouviste, é verdadeiro e é de confiança. E por isso está aqui escrito. Irmãos, guardemos estas palavras. São fiéis e verdadeiras. Isto vai acontecer. Em segundo lugar, a segunda parte do versículo 6 e a primeira do versículo 7. A vinda de Cristo em breve. Diz: e o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo. Está a dizer, isto é fiel e verdadeiro. E então, de tal maneira que ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Eis que cedo venho. Portanto, temos aqui esta certeza, a vinda de Cristo em breve. Então, estas palavras não só são de certeza, mas de aviso. Dizem, olha, se estás a pensar que isto é uma história, que isto é imaginação, que isto é ficção, então que sirva de aviso porque isto vai acontecer. E para aqueles que creem nelas, dizem, conforto. Cristo vem em breve. É o que diz a palavra de Deus. E vejam o que é que a segunda parte do versículo 6 afirma aqui, confirma que tipo de livro é que João escreveu. Este livro. Que tipo de livro é que ele escreveu aqui? É uma profecia. Apocalipse é uma profecia, uma revelação. Vejam, versículo 6. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Este livro chama-se Apocalipse, revelação. Este livro é uma profecia que Deus, é o Deus dos santos profetas, entregou por intermédio, vejam, do seu anjo. Está aqui. Então nós sabemos o que é uma profecia. O que é profecia? A palavra que sai das bocas dos profetas. Eles diziam, os profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Portanto, eles estavam a falar aquilo que Deus queria e Deus fazia isso através deles. Olhem o que é a profecia. Em 2 Pedro 1,19 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Vão ver? Profecia, palavra dos profetas. Bem firme.
Olha mais, à qual, é essa palavra dos profetas, tem 2 Pedro 1,19. Bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então a palavra de Deus, a palavra dos profetas, é firme, é verdadeira e é como uma luz que brilha no escuro. Portanto, numa era que nós estamos a viver hoje, uma era muito difícil e complicada, uma era para muitos de pouca esperança. Então a palavra de Deus, a profecia, é uma luz que brilha, é uma certeza de que tudo vai acontecer exatamente como Deus diz que vai ocorrer. Ou seja, agora mesmo a nossa fé é posta à prova, é testada. Porque nós estamos a viver, como diz, vivemos num lugar escuro neste mundo, rodeados de tantas dificuldades e a incerteza do mundo. Mas nós temos na palavra de Deus e na profecia uma luz que nos guia, que nos dá esperança e que nos mostra a verdade. E estas coisas escuras, porque diz é uma luz que brilha num lugar escuro, a palavra de Deus. Este lugar escuro é o mundo onde nós vivemos, é temporário. Porquê? Porque Deus tem algo maravilhoso à nossa espera. E por isso Ele nos deu o livro do Apocalipse. Essa maravilhosa revelação. Nós também somos aqui lembrados, neste versículo, sobre quem é Deus. Deus é o Deus dos santos profetas. Todos os profetas que falaram, que escreveram, que estão aqui na palavra de Deus, fizeram-no dirigidos por Deus. Ele é o Deus dos santos profetas. Então a profecia, a revelação, o livro do Apocalipse, que é o que nós estamos a estudar, tem um autor. Esse autor é o Deus dos santos profetas. A origem da profecia está em Deus. E o que é que acontece no livro do Apocalipse e no livro dos profetas? Mas, sobretudo, Apocalipse. Deus revela. Deus quer que nós saibamos. Vão ver? Quando a gente lê Apocalipse e diz que Deus maravilhoso, Ele não nos escondeu nada. Ele revela-nos. Ele mostra-nos luz. Quer que nós saibamos aquilo que está à nossa frente. Como é que Deus processou aqui, no livro do Apocalipse, qual foi a cadeia de comunicação? Então, isso começou exatamente no versículo 1 do capítulo 1. É assim que se processa. Vejam assim, revelação. Nós agora chegamos ao fim, não é? Conclusão, com estas palavras. Estas palavras todas do livro do Apocalipse são fiéis e verdadeiras. Como é que foi a cadeia de transmissão? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então a cadeia de transmissão do Apocalipse, isto não foi a imaginação de um homem, não é? É uma profecia, é a revelação da parte do Deus dos santos profetas. E como é que foi feito? Temos aqui a cadeia. A mensagem é de Deus. Então o Pai deu essa mensagem ao Filho, que por sua vez a deu a um anjo, este anjo, que a transmitiu ao apóstolo João, que por sua vez a escreveu num livro para todas as igrejas conhecerem. Ele está aqui. A cadeia de transmissão é esta. Podemos confiar. O Pai transmitiu esta revelação ao Filho, o Filho a transmitiu por um anjo ao apóstolo João, que escreveu num livro para as igrejas. Deus divulga aqui isso para nós. As coisas que em breve hão de acontecer. Portanto, estas palavras só dizem o quê? Prepara-te.
para as coisas que em breve vão acontecer. Prepara-te para o futuro. Estas coisas que aqui foram ditas vão acontecer em breve. Jesus, quando esteve cá, ele confirmou isso também. Não foi? Jesus disse muitas vezes: vigiai, eis que vem sem demora. Nós não sabemos o dia e a hora da vinda em que estas coisas vão acontecer. Aliás, até temos mandamento que ninguém deve estipular datas ou calcular, porque diz que ninguém sabe. Agora, o que Jesus diz é que cada geração tem que saber que isto vai acontecer e tem que estar preparada. Cada geração tem que estar alerta, tem que estar acordada, desperta, preparada, como se Cristo estivesse mesmo às portas. Porque ele diz: cedo venham. Significa que nós temos que estar preparados, como se ele estivesse ali à porta para vir. Esse é o mandamento. É o que dizem estas palavras. É a contínua advertência bíblica para os crentes. Vigiai. Portanto, em primeiro lugar, palavras fiéis estas. Em segundo lugar, a vinda de Cristo em breve. Terceiro, bênção para a obediência. Versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quer dizer, há aqui uma bênção prometida, há uma bem-aventurança para a obediência. Aquele que guarda, isto está aqui escrito, aquele que obedece àquilo que o Deus dos profetas transmitiu pelo profeta João. Bênção, bem-aventurança para a obediência. No livro do Apocalipse nós temos 7 bem-aventuranças. Temos a primeira no capítulo 1, versículo 3, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 e capítulo 22, versículo 14. 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Então esta profecia do Apocalipse não foi escrita, vejam, para satisfazer uma curiosidade intelectual. Não. Ela não foi escrita com essa finalidade. O que é que está no futuro apenas por curiosidade? Não. Ela foi escrita para que a Igreja saiba, conheça e viva dentro da vontade de Deus. Diz aqui, bem-aventurado aquele que guarda, que obedece às palavras da profecia deste livro. Portanto, é nosso dever como crentes sabermos esta profecia e guardarmos estas palavras. A profecia do Apocalipse chama-nos, exorta-nos à lealdade firme, constante, ao nosso Deus, a Jesus, mesmo diante das pressões que nós temos no mundo à nossa volta. Mesmo no meio de perseguições demoníacas, como nós bem vimos, naquilo que Deus nos desvendou sobre esse mundo espiritual que está fora da visão dos nossos olhos humanos. Por isso, há aqui uma bênção para aqueles que conhecem e que guardam firmes as palavras do Apocalipse. E para isso nós precisamos de conhecer, temos que ler e temos que escutar a profecia do Apocalipse. Em João capítulo 13, versículo 17, Jesus resumiu isto também ao dizer: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele não diz, sois bem-aventurados se souberdes estas coisas. Não é. Bem-aventurados se sabeis e se as fizerdes. Há uma bênção para aquele que sabe e que obedece à profecia do Apocalipse. Em quarto lugar, versículos 8 e 9, só Deus merece adoração. E este é um ensinamento muito importante. Diz,
E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. A bênção que foi João, viu e ouviu esta revelação fantástica. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras, vejam outra vez, deste livro, adora a Deus. Ora, esta é uma lição a ser aprendida por todo o mundo. Só Deus merece adoração. Nós aprendemos aqui que Deus é o único que é digno e que é merecedor de ser adorado. E reparem, o apóstolo João, ele está tão extasiado, tão maravilhado com a revelação do Apocalipse, com aquilo que lhe foi dado a ver, que ele, de uma maneira natural, prepara-se para adorar o anjo que lhe trouxe essa revelação. Ele prepara-se para adorar o mensageiro da revelação, em vez de adorar o autor da revelação. O autor é Deus, mas ele, perante um anjo, preparou-se ali para o adorar. Ele já tinha tentado isso outra vez. No capítulo 19, versículo 10, nós lemos assim: antes, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então há aqui uma reação humana natural, mas errada, de adorar o anjo. E por isso ali, prontamente, com firmeza, o anjo adverte João do seu erro. Diz, olha, não faças tal. Ele pôs-se aos pés do anjo para o adorar. Não faças tal. E diz que ele, sendo um anjo, ele é também um servo de Deus, como nós somos servos de Deus. Ele diz, olha, eu sou um conservo teu. Eu também sirvo a Deus. E Deus usa-me para eu servir até o seu povo que vive na terra. Levanta-te. Tu não podes adorar-me. Eu não posso, nem quero ser adorado. Adora unicamente a Deus. Portanto, não se adoram anjos. E não apenas não se adoram anjos, não se adora nada nem ninguém a não ser Deus. Só Deus merece, só Deus pode ter adoração. E Deus é zeloso quanto à adoração, porque Deus não permite adoração de mais ninguém. Olhem o que Deus diz através do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, é o maior erro, o maior absurdo, e a Bíblia diz isso com toda a clareza do início ao fim. O maior erro é fazer uma imagem, seja ela do que for, e adorar essa imagem. Deus diz aqui, a minha glória não a dou a ninguém. Vejam, nem o meu louvor às imagens de escultura. E nós vemos o absurdo que é as multidões fazerem imagens e curvarem-se e adorarem e prestarem culto e veneração e fazem orações e acendem velas às imagens. O próprio anjo diz aqui, repreende João, não faças isso, adora unicamente a Deus. Ou seja, o anjo desvia a glória dele e dirige-a para Deus. E isso é que é certo. É totalmente errado fazer uma imagem de madeira, de pedra, de ouro, de prata, seja do que for, e adorar essa imagem. Só Deus é digno de adoração. E o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que as pessoas adoram em lugar de adorarem a Deus. Nós vemos aqui a tendência natural de João
Mas vemos também claramente a palavra de Deus aqui, num espaço tão curto de alguns capítulos, 19 e agora aqui o 22, de ele querer pôr-se aos pés do anjo para adorar, e por 2 vezes, as mesmas em que João tentou fazer isso, disse: não faças isso. É uma lição e uma advertência para as pessoas. Adora a Deus unicamente. Isso até nos lembra, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro foi levar o Evangelho à casa de Cornélio, e Cornélio, que era um centurião romano, também quis prostrar-se aos pés do apóstolo Pedro para o adorar. E nós lemos lá assim, no capítulo 10, versículo 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O apóstolo Pedro também, e o apóstolo Paulo também, quando quiseram adorá-lo, dizendo que ele era como um Deus, como deuses, também no livro dos Atos dos Apóstolos, também recusou e até rasgou a roupa para dizer às pessoas: não façam isso, só Deus é que pode e deve ser adorado. Essa foi a 4ª lição. E a 5ª e última, versículo 10, de Apocalipse 22, profecia. Esta profecia foi revelada, nenhum selo foi posto sobre ela, ela é para ser conhecida. Diz aqui: e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, no início desta profecia, quando nós chegamos lá ao capítulo 5 do Apocalipse, com a visão que João teve da sala do trono de Deus, em que vem depois o rolo selado com os 7 selos, e que ninguém conseguia abrir. Ali estava um rolo selado, inacessível a todos. Aquilo que lá estava escrito estava guardado, selado, até à altura, e ainda hoje está. Não é? Ainda hoje está, porque Jesus ainda não começou a abrir os selos do rolo, pois não? Ainda é no futuro. Está fechado esse rolo. Muitas vezes no Antigo Testamento os profetas recebiam revelações da parte de Deus, mas recebiam instrução para selarem essa mensagem. E então, olhem, por exemplo, Daniel 8:26. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Também Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até ao fim do tempo. Daniel 12, versículos 8 e 9. Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Várias ocasiões, podíamos ver outros casos, em que a revelação de Deus é dada, mas com instruções para ser selado, fechado. Mas aqui, esta profecia do Apocalipse, não. João recebe esta profecia e ordem para que não deve ser selada, não é encerrado este livro, mas recebe aqui ordem para que esta revelação seja como um livro aberto para que todos possam ler e conhecer. E porquê? Está aqui a razão porque é que não se sela a profecia do Apocalipse. Versículo 10. Porque próximo está o tempo. É preciso que as pessoas conheçam, saibam, temam e se voltem para Deus, tendo em conta aquilo que Deus aqui revela. Então a pergunta é legítima. Quantos estão a obedecer esta palavra da profecia do Apocalipse? Quantos? Quantas igrejas ensinam o Apocalipse? Porque é uma revelação única
importantíssima, e Deus diz: não seles esta profecia. É bem-aventurado aquele que a conhece, que a lê e que a guarda. Portanto, quantas igrejas ensinam o Apocalipse? Quantas ensinam a profecia que em breve se cumprirá e que a igreja precisa de conhecer, de obedecer e de guardar? É o mandamento que está aqui. Que se pregue o Apocalipse, que se ensine, que se proclame esta profecia. Não seles as palavras desta profecia. E em conclusão, vejam aquilo que está escrito aqui em apenas 5 versículos. As coisas que em breve vão acontecer, versículo 6. Eis que cedo vem, versículo 7. Próximo está o tempo, versículo 10. Portanto, Deus quer ajudar-nos a compreender o mundo em que nós vivemos. O mundo precisa de sabedoria e de discernimento espiritual, e isso encontra-se aqui, neste livro único que é a Palavra de Deus e, sobretudo, o livro do Apocalipse. Somos abençoados, somos bem-aventurados, porque conhecemos, cremos e guardamos esta maravilhosa profecia que Deus nos revelou. Que nós possamos viver na expectativa da vinda do Senhor Jesus. Adoremos unicamente a Deus. Só Ele é digno. Amém.